Olá! Hoje o nosso conteúdo é sobre a importância das fibras. A fibra é benéfica? É maléfica? É boazinha? É neutra? Você já usa fibras? Pois bem, então vamos hoje conversar um pouquinho sobre as fibras. Eu sou a doutora Ana Regina Boani, médica funcional integrativa. E ao longo dessa semana, então, nós vimos o conteúdo sobre intestino, sobre disbiose, sobre as consequências da permeabilidade intestinal e a inflamação, e sobre as consequências e os sintomas no intestino e extraintestinais, né? E vimos então muitas coisas a respeito de sistema nervoso central, sobre eixos hormonais, sobre resistência insulínica, sobre diabetes, sobre eixo HPA e quais então eram as consequências todas advindas de inflamação. No último conteúdo, nós falamos então sobre a importância das enzimas e hoje nós vamos às fibras. As fibras são benéficas para o intestino? Com certeza. Quais tipos de fibras, então, são benéficas para o intestino, para que ele melhore, para que elas auxiliem, então, na melhora da permeabilidade intestinal? As fibras, elas precisam ser solúveis em água, elas precisam não sofrer a ação das enzimas humanas para que elas não sejam destruídas e precisam ter alto peso molecular e, então, uma fermentação muito lenta, para que a pessoa, então, para que o paciente que esteja com disbiose e com sintomas, não tenha piora do desconforto. Porque se você já está com muitos gases por conta da sua disbiose e da permeabilidade intestinal, e você vai lá e ingere uma quantidade de fibras que às vezes não é para você, ou um tipo de fibra, ao invés de você melhorar, você vai piorar, porque você vai ter mais fermentação, vai ter mais gases, vai ter mais dor abdominal, enfim, vai ter mais sintomas. Então, quais são as características da fibra? Ela precisa ser solúvel em água, ela precisa não sofrer ação enzimática e ter alto peso molecular. Então, qual a importância? Então, com essas características, quais seriam as funções da fibra? A fibra, ela é o alimento da nossa microbiota que vai nos beneficiar. Então, será o alimento de bactérias não patogênicas que vão produzir, então, os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o acetato, o butirato e o propionato. E, então, esses ácidos graxos de cadeia curta vão ser, então, o alimento das nossas células, vão nos ajudar a melhorar a permeabilidade intestinal e, consequentemente, então, melhorando a inflamação crônica subclínica, quando nós melhoramos a permeabilidade intestinal. Então, em várias situações, sim, é importante usar a fibra. Então, a primeira delas que eu cito, a goma acácia. Goma acácia, ela tem um alto peso molecular, ela tem uma fermentação lenta, devagar, e ela auxilia, então, na produção de ácidos graxos de cadeia curta, né? No mercado, ela é conhecida como Fibregam B, e a sua dose, 3 a 10 gramas ao dia, claro, diluída em água, de preferência antes da refeição, meia hora antes da refeição. E não esquecer de aumentar a ingestão de água. Uma outra fibra é a arabinogalactana. Ela também tem um alto peso molecular, ela também predispõe, então, a melhorar a nossa microbiota positiva, que é a microbiota não patogênica, e também, então, vai auxiliar na produção de ácidos graxos de cadeia curta. No mercado, ela é conhecida como o Resistate, e a sua dose é 1,5 gramas por dia, que pode ser ingerida em sachê ou em cápsula. Outra fibra é a goma guar parcialmente hidrolisada,
que também tem excelente custo-benefício, também estimula a produção de ácidos graxos de cadeia curta e a dose é de 500 miligramas ao dia. E também pode ser ingerida em cápsula, se possível, se não, em sachê. E uma última, que é muito conhecida de vocês, é o Psyllium. O Psyllium, ele é conhecido como um monjaro natural ou um monjaro do pobre. Por quê? É uma fibra que nós precisamos também diluir em água e ingeri-la geralmente em 230, 240 ml de água, meia hora antes da refeição. Quais são os benefícios? Além de também melhorar na modulação da microbiota. Vai ajudar a diminuir a glicemia após a refeição, ela vai ajudar a melhorar a saciedade, então vai fazer com que você sinta menos fome, então indiretamente pode até ter um efeito, um auxílio no emagrecimento, porque você vai tender a comer menos, vai ingerir menos calorias. Qual é a dose do Psyllium? De 500 miligramas até 10 gramas ao dia, 2 vezes ao dia. Pode ingerir mais ou menos uns 5 gramas por dia antes da refeição, diluída na água. Ela vai formar um gel no seu estômago e assim vai então aumentar a saciedade e diminuir a sua fome. Porém, não podemos esquecer que sempre tem que aumentar a ingestão de água. Precisa hidratar sempre. Agora, uma fibra que não é muito positiva para a nossa microbiota é a inulina, porque ela é altamente fermentável, ela vai formar mais gases, então vai distender mais e você vai ter mais sintomas, principalmente se você já tiver sintomas de gases, de distensão abdominal, ela não vai te ajudar. Pode ser que ela até piore os seus sintomas, tá certo? Você usa já algum tipo de fibra para o seu intestino? Me conte aqui nos comentários se esse conteúdo falou com você, então deixe o seu comentário, se inscreva neste canal, deixe o seu like e ative o sininho para o nosso próximo conteúdo.